Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, ativar o sininho de notificações e especialmente comentar por aqui para a gente ir junto nesse debate. Chegou ao fim a passagem do técnico Silvinho pela equipe do Corinthians com 45 jogos, menos de 50% de aproveitamento. Mas vamos combinar que demorou para o Silvinho ir embora, hein? Oportunidades não faltaram nesse caminho, e se fosse qualquer outro time brasileiro com o elenco que o Corinthians tem, o Silvinho com certeza já teria sido demitido há bastante tempo, né? É que o Corinthians tem uma torcida muito fiel e muito paciente, perto da média do Brasil, e uma diretoria que bancou a permanência do Silvinho, acreditando no folclore do Tite, né? Acreditando no folclore de que o raio cairia duas vezes no mesmo lugar, o que deu certo com o Tite lá em 2011 de bancar a permanência, que foi um cenário completamente diferente, porque era um momento de saída dos grandes jogadores do time que não estavam mais rendendo e não um momento de chegada de grandes jogadores ao time e que deveriam elevar o patamar da equipe, o que não aconteceu por incompetência da parte tática do Corinthians, que sempre foi um catado em campo com o Silvinho, né? O Silvinho chega lá no meio de 2021 falando muito bonito na coletiva. Vocês vão lembrar disso. Ele falando que o pressing era fundamental para que as linhas altas funcionassem numa equipe e o sistema defensivo não sofresse com essas linhas altas, né? No primeiro jogo a gente viu isso, naquela derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, na partida de ida na Neoquímica Arena. Mas foi o único jogo, praticamente, em que a gente viu um pressing, viu uma tentativa de marcação mais alta. A partir dali, o trabalho do Silvinho foi definhando por completo, e mesmo depois das chegadas de excelentes reforços, excepcionais reforços, que levaram o Corinthians ao patamar do terceiro ou no máximo quarto melhor elenco do país, o time jamais apresentou o futebol esperado sob o comando do Silvinho, né? Dá para contar nos dedos de uma mão as boas partidas que o time fez sob o comando dele. Foi aquele jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro na estreia do Juliano, um jogo contra o Ceará em casa, 3-1, um jogo que foi a estreia do Renato Augusto, inclusive, um jogo contra o Santos em casa, aquele 2-0, o jogo contra o Bahia, aquele 3-1, o segundo tempo contra o Fortaleza. Cara, e assim, você vai ter que se esforçar muito, bicho, para achar outros bons jogos sob o comando do Silvinho. E mesmo esses não foram jogos extraordinários. Contra o Ceará, por exemplo, o Corinthians teve metade das finalizações do Ceará. 8 para o Corinthians, 16. E a gente ainda está elencando ele como tendo sido um dos melhores jogos do Corinthians do Silvinho, né? Então, assim, a distância entre o nível dos jogadores do Corinthians e o futebol apresentado pelo time dentro de campo, ela foi enorme, enorme, né? E a improdutividade do Corinthians é uma marca que vai ficar para sempre nessa passagem do Silvinho pelo Corinthians, né? Dos 45 jogos no comando do clube, em 32 deles, gente, mais de 60% dos jogos, o Corinthians criou menos chances de gol reais, chances reais de gol do que os seus adversários. Em 32 jogos, o Corinthians criou igual ou menos chances de gol reais em relação aos adversários. E agora eu vou dar um que é pior, vou dar um dado que é pior. Em 31 desses jogos, 45 jogos, deles 31, o Corinthians criou zero ou uma grande chance de gol e nada mais que isso. E muitos desses foram zero, viu? Eu não separei só os zeros aqui, mas daria tranquilamente 10 ou 15 jogos em que o Corinthians não criou nenhuma chance de gol. Você já viu alguma coisa parecida com o que aconteceu contra o Juventude naquela última partida do ano passado, no Campeonato Brasileiro, da equipe passar 80 minutos de jogo sem finalizar? Uma façanha, né? Se fosse com uma equipe péssima, jogadores horríveis, já seria uma façanha. Agora, com Juliano, com Fagner, com naquele jogo jogou o Gabriel Pereira com Mosquito, é um, cara, é uma epopeia você conseguir fazer um time desse não finalizar, né?
E o Corinthians, na realidade, flertava com isso em todos os jogos. Flertava com um número baixíssimo de finalizações, com uma equipe que não tinha construção de jogo por dentro, que mesmo com dois excelentes meio-campistas como Renato Augusto e Juliano, não conseguia conectar as peças de ataque. Os jogadores eram sempre um catado em campo, uma espécie de cada um por si. Não tinha conexão, não tinha toca e passa. Os jogadores tocavam e ficavam, guardavam suas posições. Não tinha passe entre linhas. O Corinthians jamais conseguia preencher o entre linhas e fazer o zagueiro dar um passe vertical, mesmo tendo um zagueiro excepcional para isso, que é o João Vitor, que hoje fez uma partida terrível, a pior dele com a camisa do Corinthians contra o Santos, é verdade, mas que é um zagueiro excepcional. Então, tudo isso foi marcando a passagem do Silvinho pelo Corinthians, né? E é claro que a inflexibilidade dele com esse esquema do 4-1-4-1 foi outro ponto chave, né? Quantos times do mundo você conhece que jogam bem sem um camisa 9 fixo? Pode ser com um falso 9 ou num 4-4-2. Gente, o 4-4-2 existe há 50 anos. Será que na UEFA não ensinam mais o 4-4-2? Nem um 4-2-4, um 4-1-3-2, como o Jorge Jesus fez com o Flamengo em 2019. Gente, não é possível que com o elenco que foi apresentado ao Silvinho, ele não tenha testado em nenhum jogo começar numa formação com dois atacantes. 99% dos torcedores teriam pelo menos testado isso, ainda mais com o time jogando tão mal como vinha jogando com o Silvinho. Então, assim, sobram motivos para essa decisão, que foi tardia, né? E é importante mencionar isso, foi tardia, já deveria ter acontecido no mínimo no final do ano passado, né? A linha de 4, gente, o que, que é isso? O que, que é essa invencionice do Silvinho dessa linha de 4? O time tinha que se livrar dessa linha de 4, porque toda vez que o Corinthians era atacado, tinha o campo inteiro aberto para os jogadores adversários contra-atacarem, porque a linha de 4 ficava parada lá atrás, né? Não encaixava nos adversários para marcar, para pressionar, ficava lá estática a linha de 4, ajudando bastante o Corinthians a tomar gol o tempo inteiro, né? Uma equipe que passou 3 ou 4 jogos sem sofrer gols de 45. E esse é o time que, segundo o Silvinho, se defende muito bem, né? Então, assim, sobram os motivos. Um time que a todo momento fazia um gol e recuava. Uma coisa inacreditável, assim. Será que o time não era treinado para fazer o gol e minimamente pressionar? Inclusive, é por isso que o Silvinho caiu. Porque hoje fez o gol e recuou de novo. O Corinthians passou o segundo tempo inteiro sem criar absolutamente nada. O Corinthians faz 1-0 no primeiro tempo jogando... Aliás, faz 1-0 no segundo tempo jogando um pouco melhor do que o Santos, criando boas situações. Depois do 1-0 não criou absolutamente nada, não finalizou no gol do Santos, gente. E isso era todo o jogo assim. Faz 1-0, seja o que Deus quiser. Eu nunca fico feliz, e eu já falei isso no vídeo do Mancini, eu nunca fico feliz com demissão de ninguém, cara. Porque são seres humanos acima de tudo. E ao contrário de treinadores que passaram recentemente pelo Corinthians, como o próprio Carille, o Silvinho aparentemente era um cara de caráter, né? Que tinha os bastidores com ele, que tinha o apoio dos jogadores e da diretoria em termos pessoais, que valorizavam o esforço do Silvinho. Ele parece ser um cara esforçado, entendeu? Só que se você for esforçado para fazer algo que você não está pronto, você vai mais atrapalhar do que ajudar o time. E o Silvinho claramente não tem repertório para mexer, escalar e fazer o time ter sintonia dentro de campo. Então, fica mais do que justificada essa saída do Silvinho, que termina ao melhor estilo Jorge Sampaoli na Copa do Mundo de 2018, né? Vocês lembram que o Sampaoli chamava os jogadores na beira do gramado para pedir ajuda, para tentar achar soluções desesperadas para o que ele via em campo daquela péssima Argentina na Copa do Mundo? Foi a mesma coisa. Hoje a imagem do jogo para mim é o Silvinho conversando com o Mantuan, um jovem de 20 anos, para tentar encontrar soluções para a equipe dele. O que obviamente não aconteceu, como não aconteceu ao longo desses 9 meses de Silvinho à frente do Corinthians. E quem eu traria no lugar dele? Roger Machado. Eu sempre volto a dizer, o Roger, o trabalho dele no Grêmio de 2015 e 2016 nunca foi valorizado como se deve. O Roger sai fritado do Palmeiras e até hoje essa atitude da diretoria palmeirense
Na época, ela é criticada pela maioria da torcida. O Roger foi fritado injustamente no Palmeiras. Ele costuma fazer trabalhos muito condizentes com o nível de elenco que ele tem. E o nível de elenco desse Corinthians é no mínimo para brigar com os grandes. No mínimo para não passar vergonha como passou no passado contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. O Corinthians esse ano não era para estar tendo dificuldade para ganhar do Santos em casa. Porque o nível de elenco é incomparável. O Corinthians hoje tem muito mais time do que o Santos. Mas todos os jogos, repara, em todos os jogos o Corinthians sofre para vencer. Agora, quando os adversários vencem o Corinthians, muitas vezes é moleza. Sport ganhou com moleza do Corinthians, Juventude, Atlético Mineiro, o Flamengo, o América Mineiro. Os adversários ganham fácil do Corinthians. E o Corinthians sofre para ganhar dos adversários, mesmo tendo um elenco muito melhor do que a maioria deles. Então, o meu nome seria o Roger Machado. E o seu? Mande aqui nos comentários, deixe o seu like se tiver gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vamos ver para onde que vai esse Corinthians em 2022. Forte abraço.